Olá, pessoal. Boa noite. Espero que todos estejam bem. Bem, vamos à nossa quarta aula, dar continuidade aos nossos estudos a respeito, do desenvolvimento das ideias de Freud. Essa aula tem como tema os estudos sobre a histeria. É bom a gente lembrar que alguns pesquisadores, da época, no final do século XIX, tinham muito interesse em compreender os fenômenos histéricos, tá? Os médicos estavam, assim, realmente muito envolvidos em entender o porquê daqueles comportamentos que iam, vinham, e sem ter, assim, um protocolo, sem ter uma linha comum entre eles. E eles ficavam desconcertados diante da impossibilidade de encontrar a verdadeira causa das crises histéricas. Bem, os fenômenos de conversão histérica representavam um verdadeiro desafio. Os sintomas não correspondiam a nenhuma lesão anatômica localizável. Para complicar um pouquinho, como eu havia falado com vocês, muitas vezes um paciente apresentava os sintomas, depois desaparecia sem um motivo lógico e esse sintoma retornava. Então, muitas pesquisas eram feitas nesse sentido. E Freud também começou a trilhar esses caminhos, eu acho que um ponto bacana da gente ressaltar aqui é que os estudos de histeria, eles acabaram, de uma certa forma, a fazer com que a psicanálise trilhasse um caminho distinto das outras ciências da época. Então, de uma certa forma, a fundação, o início da psicanálise se deu nessa época. Para a gente contextualizar assim um pouco melhor, vamos destacar um pouquinho mais alguns conceitos sobre os fenômenos de conversão histérica desde aquela época, tá? Bom, 1859 é a primeira referência na literatura médica, sobre essa questão. A questão da histeria era muito relacionada com a questão ovariana e por isso intimamente ligada à questão do feminino. Só que de um tempo, as pesquisas foram caminhando e apontaram a possibilidade, de ter uma origem traumática. Vejam bem, somente em 1885 é que foram essa questão, da histeria foi deixada de ser considerada somente uma doença feminina, tá? E o que Freud pensava a esse respeito? Para ele, tanto homem quanto mulher poderiam ter fenômenos de conversão histérica. Então ele desde sempre já olhava do lado assim do ser humano, uma característica do ser humano, não como uma característica exclusiva feminina. E ele acreditava que a sua origem estava baseada em uma sedução real que a pessoa havia sofrido na sua vida. Mas com o tempo esse ponto de vista dele também vai ser modificado, tá bom? Na neurose traumática, a doença não é realmente determinada por um ferimento no corpo, ou seja, é uma ferida psíquica, é uma emoção forte, uma dor, uma angústia, um pavor, enfim, E esse traumatismo psíquico, ele gera, um corpo estranho. Ele fica, na nossa psique como um corpo estranho, indicando que não houve uma elaboração dessa emoção. Então, assim, em torno daquele acontecimento, a gente percebe, uma energia ali depositada, parada, para que a gente para que algumas pessoas isso fosse ser o motivador do fenômeno de conversão histérica. Mas vamos continuar caminhando, vamos com calma. Freud acreditava que ao momento que a pessoa se lembrasse
tivesse consciência de qual foi o fato traumático que ela viveu, essa lembrança, tá? Essa lembrança vai ter um efeito de reviver aquele fato traumático. E o afeto é que irá diminuir ou anular esse efeito. Olha que interessante essa colocação, gente. Então, assim, na verdade, acaba que um ataque histérico ganha uma dimensão pulsional. Então, assim, lembra que eu falei agora há pouco, né? Era uma energia que ficava ali, né, envolta a um ato estranho, a um ato traumático, aquilo agia como um corpo estranho, tá, na pessoa, por isso esses fenômenos vinham e voltavam, e ele acreditava que através da lembrança, através dessa conscientização, que iria surtir o efeito de cura. Vamos falar dessa forma, tá bom? Sem dúvida alguma, gente, eu recomendo a vocês o estudo de caso da Elizabeth von Erre, tá? É através desse estudo que as ideias iniciais sobre a histeria são elaboradas. E é nesse caso que a gente vai encontrar a famosa frase do Freud, onde ele fala: eu não acredito mais na minha neurótica. É nesse estudo de caso também que Freud abandona definitivamente a hipnose, fazendo cada vez mais o uso da associação livre. Olha só como é que essas coisas estão interligadas. Essa vai falar assim, mas por quê? Com a hipnose, Freud percebia e reconhecia até a possibilidade da pessoa ter consciência, trazer à consciência este fato traumático que ela vivenciou. Só que ele percebia que era um conhecimento sem estar junto com a emoção, sem estar junto com o afeto. E que aí esse efeito de simplesmente se conscientizar não era o suficiente para promover essa melhora desse quadro. Então, assim, a gente muitas vezes na clínica percebe, a pessoa tem a consciência, tem a noção, né? Às vezes, vamos pegar, por exemplo, que está numa relação abusiva ou que está agindo de uma forma que não é interessante para ela, que vai causar um prejuízo emocional para ela. Ela já tem a consciência, mas ela não dá conta de mudar. Então, não é simplesmente saber. É um saber, é um insight sempre muito alinhado com o afeto, tá? Então, vamos lá, gente. Retomando a questão da construção do conceito de histeria, em 1876, Freud definirá a concepção rompendo com as ideias da época. E esse rompimento com a psiquiatria da época vai ser exatamente o marco divisor para a construção da psicanálise, tá? Então vamos lá. Ele conserva o conceito de toda ação ser um meio de produzir um tipo de prazer. Todas as nossas ações são em busca de um certo tipo de prazer, um certo tipo de satisfação, onde tudo é imputado ao outro. Então, sendo assim, um ataque histérico, na verdade, não é somente uma sobrecarga libidinal da pessoa, e sim um requerimento ao outro. E aí a gente coloca, né, entra em cenário uma terceira pessoa. E neste cenário, essa terceira pessoa ganha uma dimensão, uma importância bastante significativa. Observem só, visto dessa maneira, o histérico ele é um emissor, ele busca um receptor, ele está buscando alguém que possa ouvi-lo. Mas não é simplesmente ouvi-lo da escuta física propriamente dito, é que possa acolhê-lo, que possa dar conta de sanar aquela dor causada por aquele trauma emocional que inconscientemente está retornando, entendeu? Então vamos lá. A histeria agora, ela deixa de ser uma expressão aumentada da emoção. Uma pessoa histérica não é mais considerada aquela que não controla bem as suas emoções e que vive suas emoções à flor da pele. Não, ela vai passar a ser uma espécie de mensagem, tá? Um apelo direcionado a um outro.
Por isso que muitas vezes a gente encontra o termo, é um apelo de amor, tá? Então, considerando assim, se o sujeito está em sofrimento, é porque existe uma situação de demanda para ele, uma falta ainda a ser completada, tá? E essa falta ele direciona para o terceiro. Em relação aos outros que podem substituir, é uma busca, essa falta que muitas vezes está relacionada com a busca, com a completude deste primeiro outro materno, tá? Permitindo que esse sujeito tenha acesso aí à capacidade de amar. Então, quando ele encontra esse terceiro, quando ele reconhece, né, nele, subjetivamente, esse amor, esse acolhimento de alguém, né, que no passado funcionou como um outro materno para ele aí sim, ele vai começar a desenvolver a capacidade de amar. Esse conceito também é conhecido, tá? Em algum ponto, assim, tanto na literatura, vocês vão encontrar esse conceito de uma outra forma, como sendo a dimensão da expectativa crente. Onde a histeria freudiana ela está à espera do outro para sair deste lugar de emissor, deste lugar de busca, desse lugar de procura. Então, nesse ponto do desenvolvimento da teoria, a histeria ela ainda era determinada pela explicação de uma sedução real do pai. Freud achava que em algum momento esse fato traumático ele estava interligado com uma sedução da figura paterna. Mas rapidamente Freud sacou, opa, peraí, tem histérica demais nesse meio sociocultural que a gente está vivendo. Então, assim, não tem condição. Se eu fizer tal generalização, eu estou, assim, quase que corroborando, quase que confirmando que existem atos perversos cometidos contra a criança em uma quantidade, assim, realmente que seria pouco crível, tá? Não seria muito razoável esse tipo de situação. É porque era demais mesmo, estava tendo muitos casos nos consultórios. Então, um outro ponto que faz eles se distanciar dessa ideia da sedução real paterna é que não há no inconsciente nenhum indício dessa realidade. Por quê? Porque a gente, de alguma certa forma, né, a gente já considera que seria impossível distinguir a verdadeira ficção no que se refere aos afetos. Ou seja, é a interpretação do outro. É a interpretação do sujeito. Como que a gente vai provar, como que a gente pode realmente, mesmo enquanto terapeuta, fazer afirmações nesse nível, né? Vale destacar para aqueles que desejam seguir o caminho da clínica que o nosso papel enquanto terapeuta, né, enquanto psicanalista, não é sair sendo um Sherlock Holmes, né? Provando, né, tal como um detetive, se é verdade ou não o que o sujeito está trazendo para a gente em análise. A nossa escuta técnica tem que ir além dos fatos que estão sendo ditos. A gente tem que, na verdade, botar um foco, não se o fato que ele está contando é verídico ou não, mas sim checar o que significa para aquele sujeito o que ele está relatando agora. Compreender quais foram os motivos, qual o contexto, o que representa essas pequenas inverdades que são ditas pelo analisando, tá bom? Outra informação, né, outra observação importante é que do ponto de vista da patogenia, como já foi dito, os sintomas histéricos e as suas lembranças, eles funcionam como um corpo estranho, né? Mas que é um corpo estranho que tem um papel ativo e que muitas vezes o sujeito não controlava, não controla. Então Freud relata que para ter exatamente aquela função terapêutica da melhora do quadro, não bastava somente essa consciência, como a gente falou alguns minutos atrás. Essa
era indispensável, né, se expressar e entrar em contato não somente com a questão da consciência, mas sim com toda a carga afetiva que estiver naquele contexto, tá bom? A partir daí é que a pessoa realmente começava a apresentar sintomas de melhoria, e de melhoria de fato. Bom, então Freud começa a focar nas fantasias organizadas a partir dos relatos que ele recebia. E aí a gente vai buscar uma distinção entre o trauma físico e o trauma psíquico. Essa é uma passagem da teoria, gente, da sedução real para a teoria da fantasia. E é a fantasia que elabora essa realidade psíquica e se interpõe cada vez mais entre o sujeito e a realidade exterior. Bom, para a gente fechar esse estudo, eu ressalto que a histeria deixa de ser considerada a partir de então como uma descarga e passa a ser compreendida como uma mensagem, um apelo ao outro. E nesses casos, é justamente através da transferência que acontece, né, essa impulsão, essa existência da formação dessa terceira pessoa. E aí sim a possibilidade de encontrar o prazer perdido. Então, aí de novo, na importância do manejo clínico, né, da transferência. E é realmente a partir daí, e claro, transferência existe em várias relações, mas sem dúvida alguma dentro da psicanálise ela tem todo um papel e ganha todo um corpo, né, substancial, é um elemento de trabalho importantíssimo, né? Bom, segue aqui o meu muito obrigada. Todas as questões de referência bibliográfica eu vou colocar na descrição do vídeo. Além do livro, né, do Jacques Sedar, tem um livro muito pequenininho, tá? Chamado Histeria, que também vai estar colocado aqui para vocês, do Násio. Násio, para quem é psicanalista, certamente vai ler várias obras dele. Ele é, sim, um psicanalista de formação lacaniana, mas ele fala com uma linguagem bem clara, bem explicativa, bem didática. Esse livro eu super recomendo que vocês leiam, né? E eu estou à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigada.